Nosso trabalho foi resumir os 4 evangelhos bíblicos e interpretá-los de forma coesa, concisa, lógica, sem contradição, em pequenas apresentações, para não ficar cansativo. Vejam uma a uma. Pedimos que acompanhe lendo a Bíblia. Pause nossa fala e leia a Bíblia. Assim ficará claro o que estamos dizendo. Comece com Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17, Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38. Mencionam a genealogia de Jesus, um grave erro cometido pelos evangelistas. Primeiramente, se Cristo foi gerado de uma virgem, José foi-lhe apenas um padrasto. Jesus não teria nenhum sangue, nenhuma descendência de José. Segundo, do que importa ser filho de José, de João ou de Francisco? O que importa é o que veio nos trazer, sua mensagem, seu exemplo. Terceiro, o próprio Cristo diz textualmente que Davi lhe chama de Senhor. Como seria filho de Davi? Se quiserem ver, vejam em Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 46, Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37, e Lucas, capítulo 20, versículos 41 a 44. Como também Cristo menciona em João, capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É claro que não é a carne que nos dá a inteligência, o amor, a sabedoria. Isso é próprio de cada um de nós, e nós somos espírito. A carne é nossa moradia temporária. Cientistas há tempo tentaram fazer gênios, pegando material de gênios masculinos e femininos, e nasceram crianças normais. Se tivessem lido o que Cristo nos ensinou, não precisariam fazer esse tipo de experiência. Por fim, até Cristo não conseguiu fazer grandes coisas em sua terra, justamente por julgarmos pela carne. Achamos que a genética do corpo está presente também no espírito daquele que é nascido. E por conhecermos de perto, não acreditamos na pessoa, ou a nossa inveja, o nosso ciúme, o orgulho, o egoísmo, não nos deixam crer na pessoa. O nosso trabalho é justamente esse, interpretar a Bíblia como deve ser interpretada, sem sofismas, sem milagres. Vamos ao nascimento de Jesus. Leiam Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, capítulo 2, versículos de 1 a 23, Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38 e capítulo 2, versículos de 1 a 52. No Evangelho de Mateus temos por 4 vezes a comunicação do anjo, que é um ser puro, um ser interligado a Deus, em sonho com José. Uma prova inequívoca que temos espírito e que nossa carne pode estar deitada, descansando, mas nosso espírito momentaneamente desliga dessa carne e se comunica. Pode comunicar com coisas boas ou más, dependendo de nossas atitudes e do nosso cotidiano. A primeira vez que ocorreu a comunicação do Espírito em sonho, destituiu da vontade de José de deixar Maria, dizendo que a criança que ela estava esperando é do Espírito Santo, um ser de luz, cujo nome deveria ser chamado Jesus. Temos depois a comunicação em sonho, dizendo para não ir a Herodes, época em que Herodes iria mandar matar todas as crianças nascidas naquela época. Depois a comunicação em sonho para fugir para o Egito, para que não matasse o menino Jesus. E a comunicação em sonho para voltar a Israel, após a morte de Herodes. Já no Evangelho de Lucas, menciona o anjo falando com Maria pessoalmente, demonstrando a possibilidade da comunicação de espírito para a pessoa. E o Velho Testamento tem inúmeros fatos desses, como também em sonho, como aconteceu com José. Disse-lhe o anjo, Lucas capítulo 1, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Demonstra a fala que Jesus é um santo, um ser extremamente iluminado. Aí a gente pega João, capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira,
que alumia a todo homem que vem ao mundo. Em Transfiguração a gente vai ver essa luz, mas isso é para outra apresentação. Diferente que alguns dizem que Jesus seria Deus encarnado, verifica as palavras do anjo, que Jesus é um santo e será chamado Filho de Deus. O próprio Jesus diz em João capítulo 14, versículo 28, o Pai é maior do que eu. São mistificações que fazem e que temos que ir tirando, interpretar a Bíblia como deve ser interpretada. Mais uma comunicação de espírito. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 15. O Espírito comunica com os pastores, primeiramente um anjo anunciando o nascimento de Cristo e depois uma multidão de anjos, exércitos celestiais. Ora, esses espíritos, esses anjos, é uma criação à parte de Deus? Fomos nós criados inferiores a esses anjos? Deus é injusto? Matéria que para outras apresentações. Temos a passagem de Simeão e Ana, Lucas capítulo 2, versículos 25 a 38. Simeão apenas esperava o nascimento de Cristo para morrer. Sabia com antecedência do nascimento do Espírito de luz, que era Jesus. Por fim, o menino Jesus no meio dos doutores, Lucas capítulo 2, versículos 39 a 52, onde desde criança, 12 anos, já demonstrava essa luz, esse enorme conhecimento, enorme sabedoria. E a resposta para sua mãe quando lhe procurou foi esta: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Guardem essa passagem que vai explicar outra que vamos falar mais em outras apresentações. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Da próxima apresentação vamos falar do nascimento de João Batista, onde na Bíblia fala claramente da reencarnação. Hoje ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe.